Oi, amor. Como que é? Tua tia Florisvalda tá pedindo pra você arrumar alguém pra ensinar ela e o Matheus, de 12 anos, que é o filho dela, a aprender sobre finanças, a aprender sobre investimento e finanças. Como que eu vou encontrar alguém que consiga ensinar ela? Tudo bem, mas ensinar o filho dela de 12 anos? Eu nunca vi isso. Ah, tá bom. Oba! Opa, pode me dar uma carona? Rapaz, você trabalha com o quê? Sou especialista em investimento. Nossa senhora, tô acreditando não. Entra aí, moço, bora lá. Maravilha. Rafa, muito prazer. Queria agradecer você por estar aqui, por ter aceitado essa carona, por estar falando pra gente a sua especialidade. E diga pra gente o que você faz, qual que é o seu negócio. Obrigado, João, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou especialista em investimento. Na verdade, eu ajudo meus clientes a fazer a gestão do patrimônio, né? Legal. Então, eu sou sócio de um escritório da XP, aqui em São José do Rio Preto, na principal avenida, Alberto Andaló. E aí, com isso, eu gosto muito da área educacional. Aí eu comecei a produzir conteúdo no digital. Tenho mentorias também, treinamentos. Quem é minha sócia no digital é minha esposa. E sou professor também. Professor também? Recentemente fui convidado pelo colégio aqui em Rio Preto, posso falar o nome? Claro, fica à vontade. Colégio Invictus. Ele começou a acompanhar meu conteúdo no digital. E aí eu recebi esse convite, eu falei, por que não, né? Eu sempre falo que a educação financeira começa na base. Então, muitas pessoas não têm na infância, não têm em casa, não têm na escola. E aí a gente acaba tendo que aprender depois de adulto. E às vezes, muitas das vezes, com problemas financeiros. E aí eu falei, não, vou pegar esse projeto, realmente pelo projeto, né? Legal, acho que a gente pelo propósito do projeto. Exatamente, pelo propósito. Então você ensina educação financeira num colégio. Exato, Legal. Para sexto ano, do sexto ano ao terceiro colegial. Qual que é a faixa etária de idade, mais ou menos? Sexto ano, tá ali 11 anos, mais ou menos, né? 11. Que legal, cara. E o colegial 17 já. Então imagina esse adolescente, ou essa criança ainda, né? Do sexto ano aprendendo isso, imagina quando sair para o mercado de trabalho, né? Eu quero saber um pouco mais sobre os investimentos, sobre a XP, sobre sua empresa. Tá. Mas eu não fazia ideia que você fazia esse trabalho, né, com esse propósito. Então agora eu fiquei mais curioso para saber um pouco mais. Como que é a reação dos meninos, das meninas, de todos os seus alunos, quando você entra na sala de aula e fala que vai falar de finanças, de investimento, nesse meio, o que eles acham sobre isso? É alguma coisa que eles acham interessante, alguma coisa que eles desinteressam, como era uma aula de matemática, por exemplo, para muitos? Eu acho que o legal das aulas que eles estão vendo como que é a prática, né? Porque qual que era o problema, pelo menos para mim, na escola, né? Às vezes eu não via sentido de aprender aquilo. Agora as finanças, principalmente com dinâmica e tudo mais, conseguindo entender como que é as finanças na prática, como que faz para manter uma casa, né? Como que eu pego o dinheiro que sobra e multiplico esse dinheiro, entendeu? Então eles aprendendo isso na prática, né? Vendo sentido na prática, eu acho que desperta o interesse. E aí foi até engraçado que uma mãe de um dos meninos postou no Instagram falando assim, nossa, meu filho agora tá aprendendo finanças, quer investir, e ele tá no sexto ano, entendeu? Caramba, velho. Então acho que pelo menos eles estão falando que tá sendo uma das melhores aulas justamente por causa disso, porque acaba vendo isso no dia a dia, né? Então ele sai dali, a primeira coisa é ir na cantina, já tá mexendo com dinheiro, entendeu? Sai dali e em casa também. Então eu falo que a matéria educação financeira. A matéria educação financeira. Isso, a matéria educação financeira. Mas a minha intenção é que eles
daqui a um tempo vira investidores, né? Uhum. Porque as pessoas não conseguem investir porque não aprendeu sobre educação financeira, É verdade. entendeu? Então, se a pessoa aprende a fazer a gestão do dinheiro, consequentemente ela vai conseguir separar uma porcentagem para investir. Imaginar que daqui a alguns anos essas crianças, adolescentes vão ter isso como algo automático, né? Um pensamento já proativo, não vai ser nada que elas precisam buscar assim, já vai estar no subconsciente delas, já lá vão ter ações com 15, 16 anos, em vez de, sei lá, Exatamente. gastar dinheiro com coisas desnecessárias e por caminhos errados, elas já vão ter a oportunidade de ter a escolha de fazer um bom investimento, uma boa direcionamento para sua carreira, né? Cara, isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Eu falo que a gente, na escola, né, em casa, a gente é muito cobrado pela profissão que a gente vai seguir. Então, qual profissão? Não, você tem que ser médico porque médico ganha bem, você tem que ser advogado, enfim. Mas pela remuneração. É verdade. Mas o que enriquece a pessoa não é a remuneração, porque eu conheço pessoas que fazem 100 mil reais e gastam 100 mil. É porque não existe estabilidade no mercado financeiro nenhuma empresa tem estabilidade a longo Exato. prazo. É Então, tudo momentânea, aquela atualidade de faturamento é tudo momentâneo, pode Exato. mudar do dia para noite. Então é trazer essa mentalidade que o que vai prosperar a pessoa, o que vai enriquecer, é o tanto que ela consegue conservar do que entra. Não é ser escasso também de querer guardar tudo, mas não, é entender que você tem que gastar menos do que você ganha. Então essa é a mentalidade. E com a pessoa com essa mentalidade, se ela tiver um salário bom, se ela tiver uma empresa que prospera, aí ela vai conseguir ter A liberdade, né? Exato, ter a liberdade Liberdade de financeira. escolha, né? Eu acho que a Exatamente. escolha é ela poder entender quais são as opções, Uhum. quais consequências cada opção vai dar para a vida dela e para a empresa, para os negócios dela, e ela poder ter esse poder de escolha. Também trazendo para o mundo dos negócios, qual que é o problema do empresário, né? Uhum. É que ele mistura tudo. Então, até eu vejo isso nos mentorados. Quem tem empresa acaba, muitas das vezes, misturando tudo. Pessoa física, jurídica, né? Empresa, dos gastos pessoais. Aí, por exemplo, em um mês faturou X, no outro mês faturou 2X, a pessoa já acha que tá rica. E aí onde começa o erro, começa a gastar mais um dinheiro que é da empresa. Sim. Então a primeira coisa para quem tem uma empresa é começar a separar uma pessoa da outra. Uma é a pessoa jurídica, a empresa, e outra é a pessoa física, os seus gastos pessoais. E aí, por exemplo, eu vou tirar o Prolabore. O que é o Prolabore? Salário. O salário do empresário. O lucro você vai deixar na empresa. E aí se sobrar muito no final do ano, aí você faz uma retirada. Exato. No final do ano. No Muito final do importante falar ano. Isso, não é todo mês, não. Ou, por exemplo, trimestralmente, então é uma estratégia da empresa. Sim. Empresas da bolsa, os dividendos que os investidores recebem é uma distribuição de lucro. Uhum. Não é todo mês que vai ter, né? E as pessoas talvez pensam assim, pô, mas isso aí é frescura. O que tem na minha conta é meu. Então é por isso que você tá onde tá. Uhum. Por isso que a tua empresa não vai aonde você quer chegar. Não é Exatamente. verdade? Você não tá dando pra tua empresa um fluxo de caixa, um capital de giro. Você não precisa ter essa rigidez de salário, obviamente. A gente sabe que tem imprevistos, Uhum. mas eu preciso ter metas, né? Precisa ter Exatamente. metas de alcance de faturamento. Uhum. E anualmente você tem um balanço do que você pode consumir ou comprar ou gastar na sua vida física pro ano seguinte. Uhum. Eu acho que o ano anterior é o que te mostra como que você vai, o que você vai comprar ou gastar, usufruir no ano seguinte. Eu, na minha opinião, nos meus negócios, eu sempre agi dessa maneira. Se eu não tive um lucro ano passado, eu não tenho como colocar um dinheiro que eu nem ainda ganhei para gastar, né? Exatamente. Que é um passivo. Rafa, cara, eu fiquei de coração mesmo. A hora que você começou a falar sobre o teu propósito, sobre as aulas com as crianças, cara, eu fiquei chocado mesmo, porque isso é uma coisa que aqui no nosso programa a gente sempre fala de negócio, de empreendedorismo. E acredito que o nosso público não seja essa idade de 11 anos, 15 anos, né? Mas eu gostaria tanto, cara, que daqui a algum tempo nosso público começasse a ser essas pessoas, Ai, que sabe? legal. Porque eu acho que é esse
o que falta para o nosso país se desenvolver, em chegar em segundo ou quem sabe até primeiro mundo, porque o que falta para a gente realmente é a educação financeira. Então eu fico muito feliz que você está com esse trabalho. Te dou um parabéns, assim, pessoalmente falando, assim, que eu acho que é um trabalho incrível, que deve ser muito difícil você falar na linguagem deles, traduzir o que eles precisam entender sobre a educação financeira, diferente quando você fala com uma pessoa que já está no mercado, uma pessoa adulta que já errou várias vezes e tá ali para te ouvir. Uma criança não, a criança ela não tem nenhuma experiência de vida em relação a negócios, a dinheiro, né? Então é difícil essa tradução, né? E olha que coisa, né? Você falou assim, ainda não é o público. Mas nas minhas mentorias, o público é pessoa de 30, 40 anos, porque não tiveram lá na infância. Então, até, com certeza, grande parte das pessoas que está assistindo agora deve ter um filho, adolescente. Começa a introduzir isso, porque o que eu vejo muito? Às vezes a pessoa dá uma mesada, dá o cartão de crédito para gastar quando pode, né? Começa a fazer o adolescente entender o valor daquilo, né? O Brasil só vai mudar em relação à educação financeira se os pais buscarem conhecimento, porque os adultos também não têm esse conhecimento. 80% da população brasileira está endividada. Caramba, 80%? 80%. Então é primeiro os pais buscar isso, né? O adulto, e passar isso para as crianças, né? Porque isso, o adulto de hoje é reflexo dos pais deles. Eu acho que os pais fazendo isso para os filhos é a melhor herança que ele pode deixar para o teu filho. É isso. Eu queria entender melhor como funciona o seu negócio. Onde eles atuam, qual que é o seu cliente, o que vocês realmente fazem. Hoje eu sou sócio de um escritório da XP, né? Até contando um pouquinho de como que eu vim para esse mercado. Como eu falei, né? Eu tenho um pai contador, um avô economista, né? Que depois ele foi fiscal da Receita, teve escritório de contabilidade também. Então minha família tem um escritório aqui há mais de 20 anos e a intenção era ficar com o escritório. Só que eu sempre gostei da área de investimento, né? E aí eu falei pro meu pai, pai, não vou seguir isso não gosto de ficar no escritório, eu vou... Em vez de controlar o dinheiro, os impostos dos outros, vou fazer o pessoal ganhar dinheiro e pagar menos imposto. Inclusive, hoje eu ajudo ele nos investimentos. Ai, que legal. E aí eu comecei a me especializar, hoje eu tenho a Ancor, que é para ser assessor de investimentos. Aqui no Brasil deve estar ali em mais ou menos 17 mil brasileiros com essa certificação. O que é Ancor? Ancor é a certificação para ser assessor de investimento. Não é só você ser um especialista. Estudei, eu vou ajudar outras pessoas. Não é só colocar na bio lá. Exato, não é só colocar na bio. Tem um credenciamento que você passa pro... Exatamente, e aí você tem que estudar, passar nessa prova e tirar essa certificação. Tem o CFP também, que é uma certificação internacional para planejador financeiro. Deve ter uns 8 mil brasileiros. Caramba. Certificação é difícil de tirar. Então estamos aqui hoje no Carona com uma raridade no mercado financeiro, falando-se de Brasil, porque o brasileiro ele gosta daquela enganada, né? E aí eu entrei no escritório chama 1A Investimentos, que é da XP, né? Até para entender como que funciona a XP. A XP Investimentos é um banco hoje, mas ela não tem agência. As agências são os escritórios que são empresários que fundam um escritório, né? Tem a certificação Ancor, funda o escritório e se vincula a XP ou outra instituição. Mas quem trouxe isso para o mercado, a assessoria de investimentos, foi a XP. Legal. Ela trouxe lá de fora. E aí eu entrei na 1A Investimentos como assessor. Hoje eu sou sócio lá da operação também, já estou lá desde o escritório tem mais ou menos 6 anos. Eu entrei com 6 meses de empresa mais ou menos, né? Então a gente está crescendo junto lá e hoje eu sou sócio. A gente começou com acho que uns 5 assessores, né? Tem um sócio fundador, ele foi chamando outras pessoas. Hoje a gente está em mais ou menos 50 assessores, e não só aqui em Rio Preto, né? A gente tem muitos assessores home office. Entendi. Então, pessoal, você está aí na Bahia e quer ser assessor, você está fala outro estado aí. Pará e quer ser assessor, Rio Grande do Sul, entre em contato com a gente. Se você, né, tiver vontade, às vezes tem o que a pessoa precisa para ser um assessor da XP? O que a pessoa precisa? Primeiro, certificação. Legal. Não dá para conversar com algum escritório sem a certificação. Legal.
Depois da certificação... Para fazer a certificação, o que a pessoa precisa para tirar esse certificado? Para tirar a certificação não precisa de ensino superior. A pessoa consegue tirar. Mas você ter um ensino superior, isso te ajuda a entrar no escritório. Porque, por exemplo, na 1A Investimentos, um dos requisitos é isso. A pessoa tem um ensino superior. Não precisa ser algo do mercado financeiro, contabilidade, economia, não. Administração, qualquer uma dessas daí já... Isso, pode ser qualquer faculdade, mas a gente pede ali um ensino superior. Por quê? Se a pessoa tentar tirar uma outra certificação, não vai conseguir. O CFP, por exemplo, tem que ter um ensino superior. Então a gente já pede isso. E se você tiver experiência, contatos, isso vai te ajudar também. Mas assim, não é um requisito, né? Sim. Porque eu comecei do zero. Eu entrei lá com 20 e poucos anos, não tinha relacionamento, não tinha nada. E eu consegui dar certo na profissão. Não é fácil. No começo você tá criando um relacionamento, precisa ter uma rede de contatos. Mas eu acho que o principal E é legal é que você tá tocando nesse assunto, porque a gente fala muito aqui de negócios e a gente tenta passar para as pessoas que estão assistindo. Quem tiver interesse, quem estiver tentando ingressar na carreira do convidado que está aqui presente, a gente passar para eles vamos dizer assim, um caminho de 3 passos para a pessoa poder conseguir ser orientada e começar a ingressar no mesmo nicho. Já falou para a gente qual a forma da pessoa começar, né? E o caminho que ela precisa. E eu queria saber se é uma carreira promissora. Eu ia falar isso agora. Você já ia falar agora e eu cortei você. Vai, vambora. Imagina só, a gente está aqui no Brasil hoje com 17 mil brasileiros com essa certificação. Então, Quanto tempo para tirar certificado? Período? Meses, anos? Não, a certificação é você estudar e marcar a prova. É uma prova. Você Entendi. tem que marcar a prova e passar na prova. Entendi, legal. Então, por exemplo, eu passei estudando 3 meses, sem... Você pode tentar várias vezes. Exato. Se você quiser. Mas cada prova você vai ter lá um curso, se eu não me engano, é de uns 600 reais. Entendi. Por prova. Então tem que estudar bem, porque Então tem que 600 estudar. pila para errar... Exato. Eu falo que ainda é uma criança essa profissão. Eu até fiz uma palestra ontem numa empresa aqui da região, numa empresa grande, e aí eu puxei um estudo que fala que menos de 3% da população brasileira investe em bolsa aqui no Brasil. E aí, para preocupar mais nesse estudo, quase 60% da população não investe em lugar nenhum. Então, olhando essas informações, imagina o tanto de oportunidade que a gente tem nesse mercado. O bom dela é que é uma profissão escalável. O que quer dizer isso? Você não vai ter um teto do seu salário. Isso é maravilhoso. Porque tem escritórios que às vezes vai contratar o assessor fixo, vai pagar ali um salário. Mas se você quer realmente prosperar, às vezes você não vai pelo salário, você vai pela sua carteira. Eu falo que quem faz isso, o primeiro ano é o mais desafiador, você paga para trabalhar. Exato. Mas no segundo vai melhorando, no terceiro vai melhorando, no quarto você já começa falando de números, a crescer sozinho a sua carteira. Agora eu fiquei curioso. Vamos lá. Falando de números, a pessoa que entra como assessor, ela começa a ter um salário fixo e não ter porcentagem sobre a sua carteira? Depende do escritório. Lá na 1A, por exemplo, a gente não contrata, a pessoa faz a carteira dela. Legal. E não tem um fixo? Não tem um fixo. É a carteira dela e ela Exato. tem uma porcentagem sobre a carteira. Do que ela gera na carteira, metade fica com o escritório e metade fica com ela. Legal. Então eu gosto muito dessa forma de repasse de você ganhar sobre a carteira. O primeiro ano vai ser difícil, mas aí quando você engata ali numa ascendente, não tem teto. Legal. Então você tem hoje uma carteira de 10 milhões, aí você sobe para 20, 30, 40, 50, 100, 200. Tem assessores na XP que tem 1 bi de carteira. Caramba. 1 bi de carteira, essa pessoa facilmente tá ganhando mais de 100 mil por mês. Sim, chutando baixo, entendeu? Não, é uma coisa incrível, né? Pra pessoa. E a pessoa não precisa ter 30 anos de carreira. Não, né? não tem. A pessoa com, não sei, com um pouco tempo, assim, se ela tiver uma proatividade de conectar com grandes pessoas, ela consegue chegar nesse número, né? Mas vamos jogar para um iniciante, para quem quer começar. A pessoa, em quanto tempo você acredita? 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos, ela consegue ter uma carteira que ela consiga ter um rendimento ali
uma faixa ali de uns 5 mil reais. Como eu comecei, do zero. Pra ela tirar uma carteira ali de uma remuneração de 5 mil, tirando o primeiro ano, que é desafiador, acho que no segundo ela já começa a ter mais ou menos essa remuneração. Essa Então, remuneração... vamos colocar aí 2 anos. 2 anos ela já tem mais ou menos uma média. No final de 2 anos ela vai ter ali 2 anos, no final, né, de 2 anos, uma remuneração de mais ou menos isso. E aí daí pra frente só aumenta Exato. esse número, porque ela vai conseguir ter mais relacionamento e os próprios clientes vão investir mais, né? Isso, e assim, a pessoa colocar na cabeça, eu quero essa profissão, porque o problema dessa profissão, como é uma profissão nova, às vezes a pessoa vê muita propaganda assim, você vai mudar de vida rápido, sabe? Nossa, é Assim, mentira. você vai... Parece muito fácil, mas quando entra, a gente vê que tem muita pessoa que desiste. Uhum. Se você pensa numa empresa, quanto tempo a empresa demora para começar a realmente deslanchar? São 5 anos. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que 2 anos a empresa começa a entender qual que é o mercado dela. Exatamente. Não tô falando nem financeiramente de caixa, não. Entender qual que é o mercado. De 2 anos a 5 anos ela vai se especializar naquele mercado. 5 anos para frente ela vai começar a ganhar dinheiro de fato. Exatamente. Então a pessoa tem que ter uma visão de longo prazo. Eu tô entrando na profissão, são 5 anos. Cara, olha como que é engraçado, né? A gente faz, eu sou formado em engenharia civil, pra quem não sabe, a gente tem uma construtora, eu invisto no mercado imobiliário. Ah, legal. E eu demorei 5 anos pra me formar. Pra hora que eu me formar, eu ainda nem ganhar dinheiro. Então assim, cara, é loucura falar que em 2 anos eu já estaria ganhando 5 mil reais no dia de hoje. 5 mil reais, cara, pra quem tá fazendo faculdade tradicional, é loucura essa informação. Igual médico, pra ele realmente começar a fazer dinheiro, se ele entrar numa especialização, são 10 anos de estudo, entendeu? Então... Sem dúvida. Que eu acredito que deve ter muito médico indo pra área de investimento. Não, porque inclusive... ter essa relação, né? Inclusive tem também médicos que às vezes deixam de atuar pra virar assessor. Acontece também. Eu acredito. E assim, o que eu queria entender mais sobre os números para quem tá assistindo, beleza, eu consigo 5 mil em 2 anos, uma média, tá? Desses 5 mil, eu queria saber quantos por cento da sua carteira para você tirar 5 mil. Vou dar um exemplo. Minha carteira tem 10 milhões e eu ganho 10% dessa carteira. Desses 10% eu divido 50% do escritório, 50% para mim. Quantos por cento que o escritório retém, que o assessor e o escritório retém do cliente? Então, a gente faz mais ou menos essa conta. Do que você tem em carteira, coloca aí que vai te dar uma remuneração de 0,8%. A gente busca sempre ali uma média de 1%. Certo. Então, do lucro que gerar, metade fica... Para o escritório e metade para o assessor. Exatamente. Então é basicamente a mesma forma dos Estados Unidos trabalhar, só que do modo inverso. A porcentagem é a mesma, né, de lucro, só que você embute dentro do valor do investimento. Isso, não sai do cliente, né? Entendi. Teoricamente. Para não ter aquele incômodo do cliente ganhar o lucro e pagar para o investidor e achar que tá pagando muito pro cara. Exato. Né? É a mesma coisa do corretor. O corretor faz toda a venda do empreendimento. E aí o cliente, o dono do empreendimento tem aquela, putz, mas eu vou pagar tudo isso pro corretor. Pô, mas se ele não tivesse vendido, você não estaria tendo lucro. Os meus clientes, a primeira coisa que eu faço é montar um planejamento de longo prazo. Legal. Quanto que vai render minha carteira? Não, esquece isso. O que você quer pra sua vida? Eu quero alcançar esse patrimônio para ter essa renda, para realizar esse sonho, porque eu quero ter filho agora. Então a gente entende o global do cliente, para depois eu ver rentabilidade, produto e tudo mais. Então o produto é depois. Legal. O investimento é depois. A primeira coisa é o planejamento. Legal. Entendeu? É uma verdade totalmente diferente e correta, na minha opinião. Exato. Então esse é um diferencial. Eu tô falando isso, mas talvez cara, nem todo assessor quando o cara faz chega isso. e fala assim, cara, eu preciso construir uma casa, porque minha esposa, a gente quer ter um filho daqui 2, 3 anos, e eu preciso, preciso fazer uma casa e tal, e eu preciso disso. Cara, você vai pegar aquilo como se fosse algo seu, pessoal, né? O cara não falou assim, eu não preciso de... Em vez de o cara chegar, eu preciso de 200 mil reais daqui a X anos. É diferente do cara falar, eu preciso de uma casa para poder criar minha família. E agora, né, eu comecei... Lá atrás montei alguns planejamentos e alguns clientes começaram a atingir, né, esse planejamento. E é muito satisfatório, né? A pessoa
chegar no patrimônio que ela queria, ter a renda que ela queria e hoje ela ter a liberdade financeira dela. E às vezes se ela não tivesse montado lá atrás, ela não teria isso agora. Então até, você é do setor imobiliário, até quando a pessoa vai investir no mercado imobiliário, por mais que ela às vezes vai tirar o dinheiro, ela pergunta pra mim. Antes de fazer alguma manobra. Porque lá também a gente tem essa estratégia, né? De não olhar só o investimento da pessoa financeira, olhar o patrimônio. Então às vezes a pessoa precisa de uma holding patrimonial, a gente vai ajudar ela. A pessoa precisa se alavancar, a gente trabalha consórcio. Legal. Então a gente não fica preso aos investimentos. Sim. A gente é especialista no mercado financeiro. Mas eu falo que a gente é especialista em gestão patrimonial. Legal. Porque o que a gente não tem lá, a gente tem um parceiro para ajudar essa pessoa, entendeu? E tem aquela história que todo mundo tá cansado de ouvir, né? Não deixa os ovos tudo numa cesta só, né? Exatamente. Aí você vai diversificando os investimentos, né? Mercado de investimento de ações, consórcios, até mesmo o mercado imobiliário, que é um baita de Exatamente. De uma opção. É uma profissão de confiança. Então hoje um cliente meu confia muito em mim, porque imagina só, se confiar o seu patrimônio, o seu dinheiro, o suor do seu trabalho para uma pessoa. Então é muito sério isso, né? É muito então sério. A gente tem um carinho grande ali pelo cliente, porque não é sobre dinheiro, né? A pessoa que tá lá atrás é o sonho dela, é o objetivo dela. Então até você que tá assistindo, se você pensa em entrar nessa profissão só pelo dinheiro, não entra. Porque você vai sair. Agora se você quer realmente, não, Rafa, eu gosto de investimento, eu gosto de estudar, eu gosto de pessoas, gosto de ajudar outras pessoas em relação a isso, porque vamos contar ali que 80% do seu dia vai ser fazer relacionamento, conversar e entender o problema. 20% vai ser operação, entendeu? Então realmente o assessor ele tem que entender o que está acontecendo no mercado, ter uma visão geral ali no começo do dia e depois ir pra rua, conversar com o cliente, tomar um café, fazer relacionamento, porque o analista mesmo que tá olhando o mercado, tá lá dentro do escritório, tá na XP, por exemplo. Que é outro mercado. Outra certificação. Se a pessoa não tiver relacionamento, ela é introvertida, aí já tem uma outra profissão que é o analista do mercado de investimento. Lá no escritório, por exemplo, tem a mesa de renda variável, que é a pessoa que fica lá olhando o gráfico. Então o assessor não precisa se preocupar com isso, ele precisa se preocupar em atender bem o cliente dele, fazer relacionamento, cara, então visitar. Isso que é o diferencial, na minha opinião, dele estar agregado em um bom escritório. Exatamente. O assessor, ele tem toda a estrutura desses analistas que estão ali todos os dias vendo o mercado para poder oferecer o melhor, porque eu pensava até então que ele mesmo que tinha que fazer esse trabalho de analisar o mercado, ainda tratar com o cliente, né? Um relacionamento. Comecei no mercado financeiro, tenho um conhecimento ok, comece a estudar sobre comunicação, comece a estudar sobre network, que é isso que vai mudar o seu jogo. Legal. É a comunicação, é o network, eu acho que teve até aqui, né? Sim, teve. Em outros podcasts, então é você eu acho que qualquer profissão, né? Mas essa principalmente, se você quer crescer a sua carteira, é primeiro isso, e aí você vai, consequentemente, você vai aprendendo sobre investimento. Porque se você não sei sobre mercado internacional, tem um assessor que ele vai te orientar que sabe disso. Então o escritório ele vai ajudando o assessor, principalmente o iniciante, a isso, né? Então, e na convivência você vai pegando o jeito e vai entendendo mais sobre o mercado. Porque às vezes o assessor iniciante ele entra, ele quer aprender sobre tudo, né? Falei, não, calma, estuda sobre isso e vai fazer relacionamento. Deixa que eu te ajudo aqui no que você não sabe. Nas dúvidas a gente vai te orientar. Exato. Rafa, pra gente encerrar o episódio de hoje, mais uma vez queria te agradecer por ter dedicado esse tempo aqui. Foi um prazer poder ter te recebido aqui. E principalmente, cara, levar o teu conhecimento para as pessoas que estão assistindo, não só para as pessoas que pensam em investir. Claro que isso a gente pode talvez no outro momento conversar mais sobre o investimento em si, né? Exatamente. Quais opções, rendimento, mas eu acho que o propósito inicial,
como é o propósito do Carona do Milhão, para que as pessoas que queiram realmente colocar uma profissão nova na sua vida, fazer de alguma maneira mudar a sua vida financeira, sua vida profissional, e cada convidado tem a sua expertise e hoje a sua foi uma profissão que eu acredito que as pessoas mais jovens têm que olhar com todo carinho, com toda atenção, porque eu acredito que cada dia mais o mercado vai crescer, o mercado vai evoluir e quem entrar o quanto antes vai sobressair e eu acho que vai ganhar muito dinheiro. Sim, eu acho que a intenção hoje, né, queria primeiro agradecer, né, o convite. Eu acho que foi muito bom esse podcast porque para trazer essa profissão nova, né, uma profissão que está crescendo muito, que é muito promissora, escalável, né, e eu acho que se você gosta de investimento é uma profissão que você pode seguir. Gosta de investimento e gosta de se comunicar, né? Comunicação. Gosta de fazer relacionamento, enfim, dessa área comercial. E você não precisa ser um especialista em área comercial, né? Eu era zero comunicação. Se você pegar o Rafael de alguns anos atrás, era zero. Então, realmente, você ter gostar disso, né? E ter força de vontade para entrar nessa profissão. O que mais me encanta nessa profissão é que é escalável, né? Muito escalável, então você ganha o tanto que você se esforçar e principalmente que você está ajudando pessoas a também crescer na sua vida profissional. Exato. Consequentemente, você vai ganhar com isso. Então é maravilhoso o propósito e financeiramente é melhor ainda, né? Exatamente. Então, muito obrigado, Rafa. Espero Obrigado, que vocês tenham gostado. Para vocês que querem acompanhar mais o trabalho do Rafa, vou deixar aqui no vídeo o Instagram dele para vocês acompanhar mais, entender um pouco mais. Se você quiser também ingressar na carreira de assessor e entender mais sobre esse mercado, fala com ele, especialista. A gente em pouco tempo já entendeu tudo o universo graças ao Rafa. E vou deixar também o nosso aqui, segue a gente, acompanha nossos conteúdos e fique ligado nas próximas entrevistas, nos próximos episódios, que tem muito negócio, do nosso negócio para vocês, e aí esse é o nosso propósito. Valeu, galera! Obrigado.